Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h45, começando a primeira edição do Ponto a Ponto 2024 ao vivo, né? Tivemos edições aí nos últimos dias, edições gravadas, programas especiais para você não ficar sem informação aqui pelo nosso Ponto a Ponto, pela Rádio Stanil Santos, pelo Facebook Rádio Stanil Santos, o Facebook Ponto a Ponto e por todas as nossas redes sociais. Obrigado pelo carinho e o que nos impressionou foi o final do ano, onde nós imaginávamos que todos iam descansar. Pelo contrário, tivemos uma audiência muito maior, uma audiência que, se não for a maior do ano, foi gigantesca. Eu quero agradecer demais o carinho dos nossos ouvintes aqui da Rádio Stanil Santos e também do programa Ponto a Ponto. Hoje é terça-feira, 9 de janeiro de 2024, programa ao vivo, né? Hoje, que é um dia que, para quem lembra do colégio... Bom dia, Virgínia. Você lembra bem de fatos na matéria chamada História, ou não? Sim. Mas tem gente que é mais ou menos, né? Porque hoje é o famoso dia do fico. Então... Hoje é o dia que entrou para a história como o dia que Dom Pedro I publicamente declarou que ficaria no Brasil e não retornaria a Portugal. Olha bem que hoje eu iria para Portugal, viu? Era uma boa viagem. Claro que vocês vão entender, é uma viagem turística, para não ficarem bravos comigo, né? Então, a famosa frase, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto e fico. Bom dia, doutor Emílio Puímio. O senhor também ficou, né? Bom dia, fiquei... Bom dia, ótimo 2024, com saúde, 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 trabalho, trabalho, trabalho. Como ninguém é de ferro, um dinheiro também vem e ajuda. É bom, né? É bom. Ano para nós, né? Virgínia, Ailton, Isso. Eduardo. É sempre um prazer estar aqui. Para você, para a família, para família, os filhos. todo mundo. Um ano de muito prosperidade para todos. Juiz eu não vou te desejar, porque eu sei que você tem. Porque juiz, tem um monte de não brasileiro que está sem falta, com a falta do mesmo, né? Do mesmo, não? É. Tem um pouquinho de juízo, pouquinho, Não, tem bastante. Né? De vez em quando sai pela esquerda, direita. De vez em quando a gente relaxa só um pouquinho. Só um pouco, só um faz pouquinho. bem, não pode levar a vida muito a sério. Não pode ser a ferro e fogo, como a gente ouviu, né? Mas eu saudar aqui também o Ailton Cláudio Ribeiro, doutor Emílio Puímio, advogado, você que está pela primeira vez conosco, já indico aqui, já tem aqui o Noronha, que não sei de onde é. Bom dia, Noronha, para você. Daqui a pouco diga de onde você está falando. Antônio Santos está dizendo que está sentindo saudades das provocações para com esse apresentador. Tem problema não, pode começar o ano provocando. Essa provocação é saudável, sadia e eu gosto muito. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia. Consultor tributário, auditor fiscal, já aposentado desde o ano passado, já faz tempo que aposentou, né? Também consultor tributário, diretor do Sindifisco. Bom dia, bom início de 2024, com saúde para você, para a família, para a filha, para os parentes. Também não vou precisar desejar juízo, porque eu sei que juízo você tem, mas esperamos um ano de 2024, quem sabe mais leve. Opa, obrigado, Edu. Bom dia, Puímio, bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, aos nossos internautas aí, a nossa audiência. Que seja um ano de 2024 de muita saúde, paz, sucesso aí, como bem ressaltou o Emílio, aí, prosperidade aí, que não faz mal para ninguém. Não. O país precisa, né? Para a gente poder distribuir essa prosperidade entre os nossos concidadãos aí brasileiros. País riquíssimo. Quando a gente pega algum tipo de estrada, a gente observa que o Brasil é um país continental, é um país que não poderia estar vivendo falta de tanta coisa para tanta gente, tanta diversidade, né? Mas tanta dificuldade. A cada metro que você roda nesse país, você fala assim, como é que existem pessoas que não têm onde morar, onde existem pessoas que não têm onde ficar. Então, precisamos rever isso, né? Para aqueles que vivem no mundo da Lua,
e acho que nenhum problema, a coincidência também no dia de hoje. Hoje é o dia do astronauta. Então, tem muita gente que vive no mundo da Lua, né, doutor Emílio? Prefiro o dia do astronauta que o dia do fico. Do fico. Diga para todos que fico, então. Melhor viver no mundo da Lua. E não volto para Portugal. Não, o problema, desculpe te cortar, não é viver no mundo da Lua, é os que querem mandar um país para o espaço. Aí, esse é um problema. Esse é o problema. Por falar nisso, né, por falar em viver no mundo da Lua por espaço, daqui a pouco a gente vai colocar os nossos temas aqui, por exemplo, um deles. O ministro Fernando Haddad pode ganhar a briga da desoneração por WO? Agenda marcada para ontem não aconteceu. A de hoje, terça-feira mais forte, não deverá acontecer, porque o Rodrigo Pacheco já pegou o telefone agora às 7h25 da manhã e ligou para o presidente Lula e disse o seguinte, acho que não consigo reunir 20 aqui. Acho que não consigo. Então, nós vamos discutir muito esse fato, até porque o ministro Haddad já ameaçou judicializar a questão da desoneраção da folha de pagamento, caso o Congresso não ajude a Fazenda no aumento da arrecadação. O ministro Fernando Haddad pode ganhar mais algum tempo, caso da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, graças ao recesso parlamentar. Esse recesso, vale lembrar que só em fevereiro, tanto o Senado como o Congresso Nacional voltam a trabalhar. A vida dura, tem que descansar bastante, né? Pois é, eles não têm Precisam muita coisa para fazer, né? trabalham tanto, né? Com certeza. E de vez em quando, assim, no final do ano, dura. eles fazem um negócio que eu acho bacana, chamado esforço concentrado. O que é esforço concentrado? Esforço concentrado. Não, a gente tem que ver o que significam essas palavras, né, para eles. Eles devem ter um fundamento diferente do que a gente esforço, concentrado. Para eles deve ser outra coisa, né? Significar o inverso. Eu observei na semana passada, até antes mesmo da pós-virada do ano, setores importantes. Vou dar um exemplo, setor têxtil, muito forte no Brasil, reclamando, pois ele fica de fora dessa questão da desoneração da folha, dizendo o seguinte, não sabemos onde vamos parar em relação a contratações e desemprego, é muito preocupante também. O meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, é uma questão que começa o ano com uma chave importante para o país. Quando você fala que tudo caminhava a contento, o presidente, de forma surpreendente, na última semana, vai lá e pimba, barra tudo, não tem mais, e aí pegou mais ou menos todo mundo desarmado, né? Porque Congresso e Senado estavam aí desarmados todos, né? Estavam já no merecido período de férias, que eles merecem férias, eu acho que até as férias deles são poucas, né? Deveriam descansar mais. Mas tanto o Rodrigo Pacheco, como também o presidente do Congresso Nacional, o Arthur Lira, ficaram com a orelha em pé. Na verdade, o que aconteceu? O governo acho que havia negociado com o Congresso que as matérias passariam na questão da reoneração e o governo chegou lá, largar, o presidente introduziu os vetos. Então, da visão do Congresso, foi uma quebra do acordo. Então, isso aí criou uma certa, digamos assim, um certo ruído da comunicação do Executivo com o Legislativo Nacional. Mas eu acho que o Congresso vai brigar. Eu tenho essa impressão também. Eu acho que vai, eu acho que também a ameaça do ministro Haddad de ir ao Judiciário para tentar derrubar, eu não sei se é o caminho mais, digamos, mais prudente. Vamos falar por quê. Porque talvez o Judiciário não queira se intrometer numa briga que é entre os dois poderes lá, ainda mais o Judiciário que está sendo acusado, somente o Supremo Tribunal Federal, vamos falar claro, que está sendo acusado de legislar, de invadir a competência de outro poder. Dificilmente eles vão entrar numa seara dessa. Eu na minha impressão, uma leitura política, não uma leitura jurídica. A sua leitura não está tão errada, né, doutor Emílio? Eu acho que eles vão deixar para os dois, olha, vocês que se entendam aí. Assim. E outra coisa. Parece, né, que foi uma traição aí. Exato. Boa palavra. Traição. Na hora H, olha, você mudou disso. E solta uma medida provisória exatamente no mesmo tema da lei que foi aprovada. Da lei que foi aprovada, exato. Então, corrigindo. Eu vou lá, faço um acordo com você, tá bom, vamos votar, vamos publicar a lei, sem problema. E, de repente, veta determinados artigos e mais. Solta uma medida provisória que tem validade imediata, ela não aguarda a aprovação do Congresso para entrar em vigência. O Congresso tem até um período para votar, mas me pareceu uma coisa
politicamente, como você falou, muito ruim Exato. o relacionamento. Até uma perda de confiança, né? O que o Emílio falou, embora a medida provisória ela tenha feito eficácia imediata, o problema todo é no Congresso. O que vai passar aí no Congresso a partir do momento que passe pelo crivo dos deputados e senadores? Quer dizer, não adianta comprar uma briga com eles agora, se a matéria vai voltar à mão deles, às mãos deles. Nós vamos ao intervalo e não vamos comentar muito sobre esse fato, esses outros fatos também, que são importantes. Como, por exemplo, começou também com a bondade do governo, pois foi anunciado ontem, né? Já havia sido meio que mencionado na sexta-feira, mas ontem foi confirmado que o governo vai dar desconto de 70% para quem tem dívidas com a União. Olha, um belo desconto. A gente precisa mensurar o tamanho dessas dívidas e o potencial dos pagadores. Mas é importante que o governo comece o ano pensando, né? E por que isso também? Né? O governo mensura ter uma grande arrecadação. Quando o governo tenta fazer esse tipo de fato, né? De facilitar que as pessoas paguem as suas contas, suas dívidas, ele mensura alguma coisa. A ponta final é arrecadar, pelo menos nesse instante, 24 bilhões de reais com pagamento de dívidas com um desconto de até 70%. Então, nós vamos a nosso primeiro rápido intervalo em nome de Emuniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 21 anos aí, trabalhando para você. Você que vai importar e exportar, precisa transitar a sua carga, uma empresa com todas as certificações do mercado, a nossa aqui da Emuniz Logística, acesse 013-499-8686, ou acesse Emuniz, tudo junto, né? Você põe aqui, ó, emunizlogistica.com.br e faz contato com o departamento comercial e tudo que você precisa de uma grande empresa de logística. Também Forte Vistoриas Automotivas, que começa o ano, lembrando, são 8 unidades para você, Santos, Guarujá, Mogi, São Vicente, 3 em Praia Grande e uma em Santa Branca, no Vale do Paraíba. Eng Plus, a qualidade faz a diferença. Convido você a começar o ano de casa nova, hein? Se você ainda não comprou seu apartamento em Santos, tem essa grande opção que vai ser entregue no ano que vem, o Ilha de Malta, na Almirante Cochrane 32, no canal 5. Se você já está mudando para Santos, de repente você adquiriu, se não, o Mykonos, aqui, ó, últimas unidades, restam pouquíssimas. Eu acho que não chegam agora a 7 unidades para finalizar esse condomínio de 32 andares, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, perde tudo. Ah, Edu, tem tomada para carro elétrico? Tem super. E olha, os ouvintes estão pedindo para a gente falar sobre tecnologia de carro elétrico, a gente já está com o especialista pronto para convidar, virar no programa, vamos falar tudo sobre isso. E para aqueles que moram, viu, não sei se vocês moram em edifício, o edifício que vocês moram, ele já tem tomada para carro elétrico ou ainda não? Não, meu não. Vou trazer um especialista aqui que, inclusive, faz isso. Ele faz a adequação de qualquer condomínio para o uso de tomadas elétricas para carro elétrico. Não só carro elétrico, hein? Porque também agora muitas motocicletas elétricas. Eu fiquei espantado porque eu vi de moto elétrica por aí, um negócio bacana. Então, nós vamos trazer esse especialista em breve aqui, nos próximos dias, para falar disso também. Agora, tem uma outra dica para você, o Piazza Torino, da Eng Life. A qualidade faz a diferença para os dois, ou para as duas empresas do Grupo Eng Plus. Eng Life e o Piazza Torino, na João Fredo 363, bem do ladinho da Afonso Pena, para morar bem, com muita qualidade também. Agora, você virou o ano com aquela amassadinha do carro, não resolveu, então no final do ano acabou dando uma amassadinha no carro, faz um contato com o Ronaldo Hammer, martelinho de ouro. A gente esteve com ele no final do ano, lá pelo 974085990, grande profissional para assistir o seu carro. Virgínia, como a gente viu o carro amassado nas estradas por aí nesse final de ano, hein? Acho que não tem martelinho de ouro como o Ronaldo Hammer aqui em Santos, hein? Deus do céu! E olha, o pessoal pega o martelinho e encara, né? Olha, é melhor deixar amassado. É assim, é melhor deixar amassado. A hora que você puder, com recurso, resolver, o negócio fica horroroso. Então, gente, para quem está com o carro amassado, faz uma ligação com o Ronaldo Hammer, ele vai fazer a partir de 300 e poucos reais já o conserto do seu carro. Então, para você, com muita facilidade, Ronaldo Hammer, martelinho de ouro. E para finalizar, antes do nosso primeiro intervalo, M. Rocha Contabilidade, um abraço ao Marcelo Rocha, equipe, desde 2001, cuidando do seu carro, cuidando da sua contabilidade, e você vai ter a condição, a Virgínia está me passando mais informações aqui, daqui a pouco eu passo informações para os nossos ouvintes também, né? Tem também a Mecânica Eliomar, há mais de 54 anos. Alô, meu querido Roberto Santana Baixinho, finalizou o ano com muitos carros lá na oficina, entregando para muita gente viajar. Zé Luiz, Grande 324, Tintas e Tintas, vai pintar? Então pinte com Tintas e Tintas, em São Senador Feijó 439, Antônio Amerique 89 em São Vicente, e Ulisses Guimarães na área continental 989. E a Escola Santista de Astrologia em Virgínia,
terminamos o ano com o Jorge fazendo aqui um programa muito bacana. Até o Fernando participou com a gente, Fernando Chagas, Escola Cientista de Astrologia. Eu vou um rápido intervalo e volto já com os nossos convidados, o doutor Emílio e também o Ailton. Virginia, você me passou aqui, o que é isso aqui? Uma mensagem? Isso. Fala, meu amigo. Bruninho, meu amigo, é pé quente, é isso? É. Água Santa está aqui, os santos entrando aqui. Eu não entendi aqui a mensagem. É o filho do... Olha, em cima, do WhatsApp. Ah, tá, o filho do Rogério Perim. Isso. Opa, o filho do Rogério Perim está aqui, o Bruninho, né? Meu filho é pé quente, está aí. É isso mesmo, Rogério. Estou vendo aqui, ó. Parabéns, Rogério Perim, lá de São Bernardo do Campo. Grande Rogério. Teve ano passado aqui uma rápida passagem. Vamos conversar muito agora no começo do ano, né? Final do ano as coisas eram mais complicadas. Um abraço para o Rogério Perim lá em São Bernardo, como também a Dininha, né? Deixa eu mandar um abraço para o Leandro lá em Blumenau, Santa Catarina. O senhor Bedim, lá em Balneário Camboriú. Grande figura. Olha, ainda existe doutor Emílio, doutor Ailton, ainda existe fidalguia, educação, existe atenção e um pouco contato, a gente percebe quem está lidando. O senhor Bedim, que foi, me comentava, né? Ele é de Chapecó, mas está em Camboriú, quer voltar para Chapecó. Durante muitos anos, ele foi superintendente de uma grande penitenciária lá em Santa Catarina. E disse assim, ó, não desejo esse tipo de trabalho para ninguém. Então, não, você imagina que o doutor Emílio está já mensurando aqui o que ele quis dizer, né, doutor Emílio? A penitenciária, não sei se vocês já visitaram, tiveram a oportunidade, porque prazer não é? Exato. É um lugar realmente inóspito, para dizer assim, ser bem educado, porque não é um lugar onde seres humanos são recuperados, como preconiza a lei, né? Ao contrário. Exatamente. Então, realmente é um emprego bastante difícil, especialmente para que eles lidam, a polícia penal que tem agora, né? Ela lida direto com os presos, é um trabalho bem desgastante, deve ser, né? Tenso, né? Porque eles são alvo também das facções e tudo. Isso mesmo, elas têm a vida toda, né? Não é vasculhada, né? Então é difícil. Bom, vamos ao nosso primeiro rápido intervalo aqui às 9h01. Mandar um abraço para a Valquíria em Praia Grande. Mandar um abraço especial também, nos mandou aqui um feliz ano novo. O deputado federal Alberto Mourão mandou um abraço para a gente aqui. Então, um abraço também para o deputado Alberto Mourão. Um abraço para o deputado também Paulo Alexandre Barbosa, deputada Rosana Vale, para os deputados estaduais que nos mandaram aqui felicitações também, e para aqueles vereadores aqui também da região que nos mandaram um grande abraço. Vamos ao intervalo e voltamos já, Virginia. Não sai daí não, a gente volta já. E Dininha Couto, bom dia, amigos. Ela mesma. Saudade de vocês. É isso aí, estamos de volta. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990.
Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além já não está vendo o Brasil com bons olhos. Já estamos de volta às 9h06. Vamos pegar o gancho aqui do bastidor aqui durante o intervalo. A gente comentava a respeito do Santos Futebol Clube, que olha, no Sul aí o pessoal mandando muitas mensagens preocupados com o Santos aqui, a permanência no técnico Fábio Carilli. Doutor Emílio, doutor Ailton, só lembrando, né, a gente conversava aqui, acompanhava uma entrevista ontem ao vivo do presidente Marcelo Teixeira e eu fiquei um pouco receoso, me deu a impressão que o que parecia tranquilo não está tão tranquilo em relação ao quê? A permanência do técnico Fábio Carilli, porque o Santos tem 7 dias para resolver essa questão da permanência dele, porque existe uma multa de 7 milhões de dólares a serem pagas ao clube japonês. Não sendo paga, o clube japonês vai à FIFA automaticamente e bloqueia a possibilidade dele trabalhar. O Fábio Carilli não poderia trabalhar em nenhum clube do mundo. Doutor Emílio, eu entendi errado, ou o presidente Marcelo Teixeira meio que disse assim, vamos tentar resolver. Se não der para resolver, a gente busca outro. Foi exatamente isso que eu entendi e compreendi ontem, que ele, nada está acertado, como tinha sido dito, né? E ele me pareceu assim, vamos tentar resolver, vamos parece ver se dá, se não der... exato, parece que o Santos não quer pagar essa multa, quer ver se acha um acordo. Exatamente. Se não der, a gente procura outra pessoa. Foi a impressão que eu tive ontem na entrevista. Mas como o Santos pagaria? Cedendo os jogadores? Mas aí os jogadores também têm que aceitar. Porque exato. Não é uma coisa assim. Vamos dar um exemplo. Sem aqui menosprezar ninguém, não tem esse intuito de menosprezar ninguém. Mas, por exemplo, se oferecesse, se interessasse, Lucas Lima, os jogadores estão nesse momento fora dos planos, e houvesse interesse, você poderia tentar fazer uma somatória. Mas eu não sei se 5, 6, 7 jogadores o clube japonês vai ter interesse. Eu acho que eles têm interesse em cash mesmo, em dinheiro. Exato. Às vezes, poderiam te dar um abatimento, indo 1 ou 2 jogadores bons lá. Esses jogadores, aí tudo bem. Talvez seja por esse caminho, né, doutor Emílio? Ailton, que o presidente Marcelo Teixeira esteja tentando fazer um acordo. Como tem 10, 12 jogadores, e o elenco do Santos, na verdade, representaram-se 51 jogadores. Sim. Mais os 12 que chegaram. Os 12 que chegaram. São quase 70 jogadores aí que tem aí o elenco. O Santos está na folha de pagamento do Santos. Exato. E que não dá para segurar. O Santos está com um déficit bem grande, né? Vendeu o Marcos Leonardo, mas não vai ser suficiente para pagar as contas. Perdeu a arrecadação, né? A folha que seria encampada agora com o Campeonato Paulista, já foi. Já foi. O presidente Andrés Rueda antecipou isso.
Então, o presidente Marcelo Teixeira vai ter que ter uma análise financeira muito complicada aí para tentar salvar isso. O doutor Emílio e o doutor Ailton, em relação a isso, o Fábio Cariri, o Santos já começa com um senão, um problema para colocar o time em campo no Campeonato Paulista, para montar. O elenco que está sendo montado é um elenco bom? Eu até acho que é um elenco bom. Acredito que até seja um elenco que, se tivesse esse time no Brasileiro, talvez o Santos não tivesse caído. Mas agora é o Paulista e é a Série B. Agora, começa com a indefinição, se o técnico que chegou, foi apresentado, ajudando a montar o elenco, de repente não fica. Cria um imbróglio tamanho. Na minha opinião, o Santos tirou o técnico do clube japonês, assinou o contrato com o novo Carille. Na verdade, o que vai ter duas... se ele voltar para o time japonês, a rescisão com o Santos vai ficar em cargo de quem? É uma boa pergunta. Eu também não sei os termos do acordo. O Fábio Carille não vai pagar. Não vai. Então, subentende-se, Ailton, vocês como advogados sabem muito melhor até do que eu, que o interessado é que deveria pagar, já que o técnico acordou. Ele disse mais ou menos assim, eu vou, mas desde que vocês paguem a multa de rescisão do meu contrato. Exato, mas é aquela história. E o elenco, né? Porque, veja bem, o elenco se apresentou agora, deve ter sido exposto para eles um planejamento, pelo menos para esse primeiro semestre, o Campeonato Paulista e o começo do Brasileiro. E, de repente, olha, semana que vem, agora esquece tudo que nós falamos, vem um novo técnico, uma nova visão. Então, começar com o pé esquerdo. Será que o Santos já vai começar o ano com um imbróglio jurídico? Um imbróglio jurídico e dentro de campo, né? Porque traz o problema dentro de campo. Porque toda aquela programação, o planejamento que estava se iniciando, apaga, vai ter que começar do zero com o novo técnico. Exatamente. É o caso, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, da CBF. Bom, eu já tenho aqui a Raquel Queiroz, aqui a Raquel... Boa lembrança. Saiu o Fernando Diniz, aguardava-se o Ancelotti, não veio o Ancelotti, né? Agora é o Dorival Júnior. É o Dorival Júnior. Quer dizer, no meio da... Ficamos sem presidente, depois o presidente conseguiu junto. Olha como o STF é importante nesse país, hein? Mais uma vez o STF decidindo o rumo de alguma coisa. Agora o futebol brasileiro, com a volta do Edinaldo, que nunca deveria ter estado lá. Esse episódio ele é todo equivocado desde o início. Exato. Né? O judiciário jamais poderia ter se intrometido em questões de uma empresa, porque é uma entidade privada. É entidade privada. Não pode, né? Eu vou pedir para a Ailton a gentileza. Você pode passar aquele controle para mim, que eu vou... A Cláudia Lapondapré, ela me passou aqui uma mensagem e eu peguei, viu, Cláudia? Ela está dizendo que eu abri aqui falando do... A gente vai voltar no final do programa a falar mais de esporte, do Dorival na seleção. Ontem, na verdade não, domingo, teve a morte do Franz Beckenbauer. Sim. E eu me recordo uma ocasião, entrevistei o Pelé, eu fiquei impressionado. O Pelé dizia que Franz Beckenbauer foi uma das pessoas mais amáveis, educadas, de bom caráter que ele havia conhecido. Tanto que no Cosmos, quando ambos jogaram juntos, o Pelé dizia que tudo que ele não entendia de inglês e nada, o Franz Beckenbauer o ensinava, o ajudava. E eu me recordo uma vez, teve um hotel, o Cosmos foi se hospedar, e aí a gente sabe que os Estados Unidos, infelizmente, tem vários atos de racismo, né? Uhum. E por mais sendo o Pelé ou não, o gerente do hotel meio que criou uma confusão. Diz que o Franz Beckenbauer era grandão, né? Encostou no gerente do hotel, falou alguma coisa na orelha do pé do ouvido, né? Mais ou menos, inclusive, foi o seguinte: ou o Pelé entra e todo mundo entra, você está todo mundo, ou ninguém fica nesse hotel, ou esse hotel vai fechar as portas, né? Então, o Franz Beckenbauer, na altura que era chamado Kaiser, né? Era imperador. Exato, imperador. A própria administração do Cosmos tinha por ele, né? E o Pelé, eu lembro uma vez, ficou com os olhos marejados quando falava do... E olha a coincidência, um ano após aí a morte do Pelé, né? Passou um pouquinho mais, morte do Beckenbauer, tivemos a morte do Zagallo, que foi uma das entrevistas que fiz na minha vida mais polêmicas, que uma pessoa para entrevistar, que era difícil de entrevistar, ele não concordava com nada. Que o Zagallo. Ele era um mala, né? Era um mala. Ele era competente. Mas, por exemplo, se você falasse para ele assim, mas a camisa do Dr. Emílio é bonita porque se vinha aqui. Não, é bonita por quê? Essa cor é feia. Não, ele era assim. Não, ele ia falar que lembra o Fluminense. O negócio é Botafogo e Flamengo. E eu caí na besteira de perguntar para o Zagallo, Zagallo, na época que você foi convocado para a seleção brasileira, o jogador da posição e o jogador que estava melhor e era mais... Eu novo na categoria de repórter,
Caí na besteira, mas aí até que foi bom. Quando eu falei o nome do Pepe, ele quase me bateu. Ah, moleque, o que você sabe de futebol? Você estava lá, você viu o que eu passei, o quê? O Pepe era um bom jogador, mas eu resolvia muito mais. Mas ele esculhambou. E aí eu fui no seu Pepe, o seu Pepe muito mais... Um beijo no coração do seu Pepe, quiser Macia Pepe. O Pepe já suavizou. O Pepe falou assim, ó, eu fui o artilheiro do Santos, que Pelé não conta, Pelé é extraterrestre, Pelé não era da Terra. Mas o Zagallo, quantos gols fez o Zagallo? Não sei o que. O Pelé, suavizou. Mas vale lembrar que o Pepe deixou de ir para uma Copa do Mundo porque foi convocado o Zagallo. E o Pepe jogava muito mais bola na época, era um jogador que era muito mais eficiente, muito mais gols. E na época a gente sabia que tinha tudo aquele negócio da CBD, né? CBD. Não era a CBF. Eu vou falar duas coisas aqui. Uma do Beckenbauer, tem um comentário que ele fez, acho que foi até agora, acho que foi depois no período da morte do que o Pelé estava, naquela fase complicada da enfermidade e tudo. Ele falou que quando eles jogavam juntos no Cosmos, disse que ele parava no meio do treino, a bola estava rolando lá, ele parava. Ficava olhando o Pelé. Ele falava que ver o Pelé jogando, mesmo num treino, era a mesma coisa que escutar Mozart. Ele falava, nossa, era uma coisa assim, incrível. Eu parava, eu perdia a concentração do treino ali, parava para ficar apreciando o Pelé jogando, treinando, batendo bola ali, porque era uma coisa que escutar Mozart. Exato. E lembrar que o Beckenbauer foi campeão Copa 2 vezes, 78 como jogador, e 90 como treinador. 74, perdão, e 90 como treinador. 90 como treinador. Ele foi segundo, primeiro foi o Zagallo. E o Zagallo... O Zagallo foi o maior vencedor, o Zagallo 4 mundiais, né? 4 mundiais, mas o Zagallo tem aquela coisa... Vocês vão ter que me engolir. Ele teve um mérito... Ele podia falar aquilo, né? Ele teve o mérito de montar aquele time de 70... de ajustar o time de 70, né? Porque quem montou foi o Saldanha, na verdade. João Saldanha. Que colocou os caras em campo, porque na época acho que o Médici que queria o Dario da Maravilha, o Beija-Flor. Beija-Flor, tem aquelas coisas. Mas ele tinha o seguinte problema, ele tinha o excesso de ufanismo, mesmo quando as coisas apontavam, olha, toma cuidado aí que o time adversário é encrenca, aconteceu com a Holanda em 74, né, que ele falou que a Holanda era tico-tico no fubá, mas já tinha atropelado o Brasil, a Argentina, já tinha atropelado o Uruguai. Diz que o Pedro Rocha, depois do jogo do Uruguai com a Holanda, ele chegou e falou, olha, nunca vi um jogo como esse. Eles não deixavam a gente tocar na bola. Eu pegava na bola, tinha 4 em cima de mim. Olha, o Pedro Rocha, que era um senhor jogador. Exato. E o Zagallo falou que o time da Holanda era tico-tico no fubá. O resultado todo mundo sabe. E a implicação, tinha jogadores que ele achava que ele tinha que colocar no time. Olha, nem que fosse de goleiro, ele colocaria o cara. E tinha outros jogadores que, embora jogassem o filho da bola, o nosso Ademir da Guia, nunca tiveram no cracaço. Exato. O pessoal hoje fala do Iniesta, do Xavi, mas nunca... Você lembrou bem, Ayrton, uma vez conversando com o próprio Pelé, o Pelé falou que, olha, ele até falou, menino, você viu o Ademir da Guia jogando? Ele falou, esse cara era brincadeira, a capacidade, a habilidade que tinha. E assim, elegância. E dizia, você podia bater nele, que parecia que não acontecia nada. Não, e outra coisa, ele tanto sabia, ele tinha um domínio tão bom da técnica, tanto que ele armava jogo, ele marcava sem dar pancada. Marcava com, sabe, antecipando. Capacidade, né? A bola grudava no pé dele. Mas uma época que tinha muitos jogadores, né? E aí acabou não tendo oportunidade. Mas ele era muito calado, né? Não, muito teve até a história do jogo da Polônia, né? O Brasil foi disputar o 3º lugar da Copa de 74 com a Polônia. E não falaram, não avisaram para o Ademir que ele ia jogar. Aí, aquele negócio, naquela época não se tinha, digamos, os cuidados que se tem hoje. Que serviram feijoada. Ou feijão preto no almoço do jogo. E o Ademir comeu, falou, não vou jogar mesmo. Sou reserva, não é. Aí, Ademir, você vai entrar. Foi. Aí, né, foi o único jogo que o Ademir jogou com a nossa Copa do Mundo, foi contra a Polônia, e ainda nem tinha sido avisado que ia ser escalado. Exato. E na Copa de 98... ele tinha comido um caminhão. Tinha comido um caminhão. Na Copa de 98, se vocês lembrarem, ele escalou no primeiro jogo o Giovani do Santos. É verdade. O Giovani no auge da forma, um senhor jogador, jogava acho que na época no Barcelona. O Ailton. Ele cometeu o pecado, vamos falar assim,
de colocar o Giovani praticamente como volante. Exato. E era um meio atacante lá na frente. Assim, dava dó do Giovani ver o Giovani correndo atrás do... como se marcando praticamente na entrada da área. Eu lembro do Zagallo, técnico da Portuguesa de Desportos, num jogo no Canindé, não me recordo quanto era o adversário, mas eu fiz esse jogo, e o Zagallo levantava do banco do banco de reservas da Portuguesa e gritava para o jogador, dizendo assim, olha para mim, aqui é Mário Jorge Lobo Zagallo, já ganhei, e ele contava história para o jogador. Quando o jogador chegava na ponta ali no campo, ele começava a falar, pô, você não entendeu nada que eu te expliquei no treino? Você quer fazer? Ele falava tanta coisa ao mesmo tempo, e naquela época nós pedimos ficar lá do banco. Sim. A imprensa rodava o gramado, ficava atrás do gol lá do banco. O jogador voltava para o campo não sabendo o que tinha que fazer. E aí, quando o jogador fazia alguma coisa, um gol, não falei, tá vendo? É assim que tinha que fazer. Então ele era muito polêmico, né? Mexia muito com o brilho do próprio jogador, mas gostava de uma polêmica também. Ele gostava de uma polêmica e também tem o lado político dele, né? Só que me chamou a atenção nessa morte dele foi a imagem e a aparência de Carlos Alberto Parreira. Não sei se vocês puderam ver. Parreira está extremamente assim, envelhecido. Espero que não seja. Eu conheci o Parreira. O Parreira é outro cara difícil de entrevistar, viu, gente? Parreira, quando esteve aqui no Santos, vocês devem lembrar, não foi por muito tempo, era difícil. Mas me parece, espero que não seja, está adoentado, né? Muito envelhecido, mas muito acabado. E ele que foi... Ele era muito... físico do Exército. Não, e ele trabalhou com o Zagallo em algumas oportunidades, né? Como preparador físico, depois como treinador, e aí o Zagallo era o seu coordenador técnico. Exato. E eles tinham amizade. Um relacionamento fantástico. Quase de pai para filho. Não, os dois juntos para uma entrevista era um negócio assim, você tinha que levar um carro-tanque para encarar os dois. Né? Era uma boa briga, porque era bombardeio o tempo todo. Bom, mas é bom relembrar esses fatos aí, daqui a pouco também os dois vão comentar se eles concordam com a escolha do Dorival Júnior, que a gente sabia, né, que desde que o Dorival Júnior teve aquele embate com o Neymar no Santos, onde a diretoria do Santos preferiu o Neymar e não ele estava ali mensurando chegar a uma seleção, se esse convite viesse, ele aceitaria, aceitou, deixou o São Paulo, agora o São Paulo está atrás de um treinador. O São Paulo tentou o Vojvoda do Fortaleza, o Vojvoda falou, poxa, que alegria, como é bacana ser lembrado pelo São Paulo, muito bom, mas não quero não, vou continuar no Fortaleza. Isso é bacana, né? Isso é bacana porque o presidente de Fortaleza até declarou o seguinte, lidar com pessoas de palavra e pessoas de princípio é outra coisa. O Vojvoda não subestimou o Fortaleza e vai continuar lá. Agradecer o convite do São Paulo, mas permanece. Isso é raro, né, Emílio? Não precisa de um contrato para manter o sujeito. Ele tem palavra. Manter a palavra, né? Uma pessoa, especialmente na... Espero não queimar a língua e mudar, mas até agora... A palavra não tem muita validade. Não tem. Porque como aconteceu agora com o Dorival Júnior, né? Ele foi tentado pelo Santos, pelo Corinthians, e não aceitou. Eu gosto muito dele como treinador. Pensava que o Santos ia trazê-lo na época das crises, aí quando foi embora o Helmans, né? O Dair Hellman, né? O Maionese Helmans. Eu pensei que fosse trazer, mas aí surgiu uma conversa que o presidente, né, de então não gostava dele e tal. Mas eu gosto do Dorival, eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho pela experiência que ele tem e tudo mais. Mas lá na seleção ele vai enfrentar não só Neymar, como outros estrelões. Né? Tem uma passagem nossa, Emílio, nós estávamos no fórum aqui da cidade de Santos, nós estávamos saindo e o Dorival estava entrando, lembra? Isso. E só queria ter trocado a ação, né? O Dorival tinha 2 milhões para receber do Santos na época, né? O Santos, né, tem algumas coisas que... E o Dorival é um sujeito do bem, um sujeito bacana, os filhos dele, o Lucas, continua lá no São Paulo, mas São Paulo conversou ontem, está conversando com o Thiago Carpini. É um dos nomes, não é só esse, mas fica aí essa possibilidade. Bom, vamos voltar aqui para o nosso... Quer complementar, Ailton? Não, só ia falar a questão do Vojvoda, né? Porque eu acho que também é uma forma de retribuição, porque no Brasil, quando se perde o campeonato, geralmente o técnico é demitido. No caso do Fortaleza, o Fortaleza perdeu a final para a LDU da Sul-Americana e foi mantido. Quer dizer, não se perdeu o projeto. Eu acho que nós devemos também aplaudir a gestão do Fortaleza por romper com algo nefasto na nossa cultura futebolística, né? Perdeu um jogo, perdeu todo o projeto. Não, o projeto foi muito bom. Fortaleza conseguiu até com uma certa relativa tranquilidade se manter na Série A. Deve voltar mais forte agora esse ano também, porque o aprendizado sempre acaba estimulando o time. Eu acho que o Vojvoda fez muito bem. O Paulo Caixinha também,
Bragantino. Do Bragantino também soube que foi sondado. E eu acho que são dois times que têm projeto, né? Projeto de médio e longo prazo. E agora o Bahia me parece ser outro, hein? O Bahia... Agora com a SAF, né? Com a SAF do Manchester. Manchester. Manteve o Rogério, contratou agora o... Caramba, acabou de sair do Flamengo, o jogador Everton. O Everton Ribeiro. Agora o Dorival, só fala uma coisa para ele. O problema não só é o Neymar. O problema é toda aquela estrutura, tudo que foi criado em torno da seleção brasileira. O Dorival é muito bom coração e na seleção não pode ser tão bom coração. A questão não é nem ser bom coração ou mau coração. A questão de quem vai convocar. Exato. Quem vai colocar os jogadores em campo? Ele ou Já que a gente começou no esporte hoje, foi mal conduzida até a demissão do Fernando Diniz? Sim. Eu achei que foi um negócio deselegante. Foi deselegante. Na hora que precisaram, ele foi lá, assumiu a seleção, junto com o Fluminense, e aí a desculpa do presidente Edinaldo que o demitiu no domingo. Na verdade, ele nem o demitiu, ele ligou o presidente para o presidente. Exato, o Fluminense. Então, exato, Emílio. Exato. De primeira já é uma deselegância, né? Faltar com respeito, porque ele foi contratado profissional, Edinaldo, né? Profissional, como outro qualquer. Um contrato, você vai trabalhar até julho, né? Como era o contrato e tal mais. Então tinha que pegar o telefone, ligar para ele e falar assim, olha, eu agora não deu certo. Exato, preciso refazer vamos por outro caminho, planejamento. Outro planejamento, tal, o desempenho não foi bom, então nós vamos encerrar, tá bom? Pronto. Um minuto de conversa. Sim, bastante. Com educação, com respeito, faltou. Concordo com você. Mas a Cláudia da Ponta da Praia deu um bom dia aqui para todos nós, dizendo parabéns aí, a volta ao programa ao vivo. O programa não parou, né? A rádio também não. Ela parabenizou, viu, Virginia? Está parabenizando ainda o programa de Natal lá, viu? Que você fez os 2 dias com as músicas natalinas, né? Foi excelente. Elogiou demais aqui. Ela colocou uma outra questão do Fernando Haddad, e eu tenho 2 aqui. O Haddad, eu abri até dizendo, né? Ailton, Emílio, Ailton, Haddad pode ganhar a briga de exoneração da folha de pagamento dos 17 setores por WO. O que é o WO? Na ausência dos nossos queridos representantes em Brasília, tanto no Senado com o Rodrigo Pacheco e no Congresso com o Arthur Lira, isso vai ser prorrogado lá para frente uma nova... Agora, me parece que quando voltarem as 2 casas voltarem, elas voltam, Emílio, com pedras na mão. Sim, isso vai... Parece que até a oposição deseja que o presidente do Congresso, né, que é o presidente do Senado, devolva a medida provisória, nem será apreciada. Então, seria mais grave ainda do ponto de vista político essa rejeição lá de forma preliminar. Né? Olha só, para que vocês tenham ideia, agora pela manhã, por volta das 7h25 da manhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele tinha a ideia de fazer hoje, agora pela manhã, uma reunião com os líderes da casa para avaliar a medida provisória que propõe uma reoneração, né, gradual enviada para o Congresso no final do ano passado. Foi aquela surpresa do presidente Lula. No entanto, a expectativa é que a sessão estivesse vazia, porque ele pediu para os seus assessores ligar para pelo menos 30 pessoas. Das 30, só 5 atenderam. 25 ele não conseguiu contato. Então, era esperada que essa reunião, mas não vai acontecer. E o debate sobre a renúncia da arrecadação que o governo estaria fazendo se mantivesse a desoneração até 2027. Essa era a previsão que foi colocada tanto pelo Senado como pelo Congresso. Antes de partir para a judicialização no Supremo Tribunal Federal, sugerida por Haddad, o governo pode tentar um projeto de lei caso o Senado barre MP. Tudo indica, Emílio, Ailton, que deve haver mesmo que o Senado barre essa MP, devolvendo isso e não dando essa possibilidade do Haddad levar para frente. Eu acho que é bem factível. O problema é que nessa época do ano, muitos congressistas, principalmente os líderes, estão viajando pelo exterior com as suas famílias e tudo. É difícil trazer esse pessoal de volta. Eu não sei, aí a minha dúvida é se o Pacheco tomaria uma medida dessa grave sem a anuência dessas lideranças. Sim, também tem os 2 extremos. Ele aceitar, ele dentro da casa ele acaba com ele, né? E também ele chegar e passar por cima das lideranças. Entendeu? Essa a minha dúvida hoje. E para se ter ideia, como está a terça-feira do presidente Lula, olha aqui, eu consegui abrir a agenda do presidente.
na agenda do presidente, às 9h30, agora, exatamente agora, né? 9h29, ele tem reunião com todos os ministros do Palácio do Planalto. Aí vê o que cada um aprontou no final do ano, não, brincadeira, gente. Fazer um balanço do Fazer um balanço. Às 11 horas, ele tem reunião com o ministro Camilo Santana, ministro da Educação no Palácio Planalto. Às 3 da tarde, 15 horas, ele tem reunião com o ministro dos Portos, Aeroportos, Silvio Costa Filho, com o diretor de Serviço Prazer de Apoio às Pequenas e Microempresas, Sebrae, Décio Lima, no Palácio Planalto. E aí, segundo sabe-se pela sua agenda, né, a agenda de indicadores da economia para hoje está totalmente esvaziada, com o mercado aguardando dados da definição de inflação, inclusive fazendo um balizamento com o próprio mercado internacional, os Estados Unidos, e isso deve ser protelado para a próxima quinta-feira. Então, a Haddad já desmarcou tudo, teria essa reunião. O índice inflacionário americano, que é um balizador para a economia no Brasil também e para os investidores, passa a esperar também, então está tudo parado. Mas aí o que surgiu agora pela manhã, por Fernando Haddad não ter uma terça-feira gorda, tranquila, dizendo assim, eu começo a pensar, porque é o seguinte, tributaristas agora de manhã estão dizendo o seguinte, que limite à compensação de impostos é confisco ou calote de Fernando Haddad. A Fazenda tenta limitar o impacto em 2024 da derrota de 2021 na tese do século. Segundo o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve haver uma reunião também para avaliar isso, porque a questão de compensação de impostos, sendo confisco ou calote, preocupa. Sim, é verdade. O que acontece? O governo ele baixou uma MP, né, limitando as compensações, ou seja, quem tem valores até superiores a 10 milhões para compensar. Por que acontecia? Aconteceu em 2021, foi sacramentado que o ICMS deveria ser retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, essas empresas que tinham recolhido, que tinham entrado no Poder Judiciário, tinham direito a esses tributos que foram pagos a mais, ter isso aí, foram autorizadas o quê? A utilizar isso aí para quitar os tributos futuros. Por exemplo, agora eu tenho PIS e COFINS para pagar, imposto de renda para pagar, eu vou usar essa diferença do PIS e COFINS, a maior que eu paguei no passado. Isso aí é a compensação. Eu bato uma dívida com o crédito que eu tenho. Essa é a ideia. Só que o governo baixou uma medida de última hora aí, estendendo esse prazo. As empresas vão ter que compensar isso daí, as que têm mais que 10 milhões, no período de 12 a 24 meses. Ou seja, o que eu poderia fazer hoje, com esse dinheiro, eu não posso mais. Eu vou ter que esticar ao longo do tempo. Exato. E o Ministério da Economia estava projetando, da Fazenda, desculpe, estava projetando arrecadar aí uns 20 bilhões esse ano, com as custas dessa compensação mitigada aí que vai ser feita ao longo prazo, a médio e longo prazo. Então, talvez essa ideia do governo anunciada ontem, né, de dar um desconto de 70% para as dívidas com a União para arrecadar quase 30 bilhões, doutor Emílio, em cima da fala do Ailton, pode ser uma compensação, já que eu não consigo de um lado, eu preciso arrumar do outro. Vai do outro, mas precisa ver quem que se inclui nessa... Na verdade, eu vou introduzir dívidas, né? Diga, Ailton. Mais um ponto aí. Agora eu vou falar isso com mais de uma coisa mais interna. Continua o movimento dos auditores fiscais. Não foi encerrado. Exato. Na última vez que eu estive aqui no programa, me lembro que fui perguntado disso. Até quero te agradecer, você nos enviou uma nota oficial, eu li a nota oficial aqui, até é bom você ter comentado. Nós tivemos a manifestação de alguns auditores fiscais fora aqui da região, em relação ao programa, agradecendo a divulgação da nota, né? Porque houve até, inclusive, a participação, né, do grupo de auditores fiscais, deixando aquela comissão, né, Ailton? Exato. E o que acontece? O movimento continua. E isso daí impacta no CARF. O CARF, até setembro do ano passado, ele tinha resolvido em matérias tributárias a favor da União algo em torno de 200 bilhões de reais. Nossa. Mas aí, a partir do momento que o movimento recrudesceu e os auditores lotados no CARF entraram no movimento, né, e pararam os julgamentos, então há vou falar assim, em linguagem pouco técnica, tem uma montanha de dinheiro lá parada.
guardando o julgamento. Uma bola de neve. Uma bola de neve, porque o dinheiro não está entrando nos cofres públicos, porque não foi julgado se a União tem direito ou não. Então, quer dizer, o governo, o país está andando, o governo tem que pagar as suas despesas e tudo. Então, da onde vai vir o dinheiro? Dessas digamos, dessas facilidades fiscais aí, tributárias. Olha, a informação que vem agora, em meio a essa agenda, o presidente tem algumas brechas nela. E o presidente Lula acabou de mandar uma mensagem também dizendo o seguinte, a gente tem hoje, ele tenta juntar os 3 poderes ainda essa semana em Brasília. Quando a gente fala 3 poderes, é Congresso Nacional, Senado e o STF. Para evitar aquele racha que já começou a acontecer no final do ano e entrou o ano com esse racha. Ontem ele não conseguiu ter êxito nessa sua tentativa. No entanto, o presidente Lula tenta mostrar uma certa harmonia entre os 3 poderes e o governo está sofrendo pressão pelo lado do Congresso e agora já sentiu pelo lado do Senado. O desentendimento entre Executivo e Legislativo ainda gira em torno da desoneração da folha de pagamento de 17 setores. E agora, pela manhã, o presidente Lula faz ligações telefônicas pessoais para Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e também para o STF. Ele está propondo aí uma reunião, uma conversa, vem comigo, me ajuda aí. Né? Me parece, o doutor Emílio, que eu acho que o mediador disso vai ser mesmo o STF, né? Mais ou menos assim. Né? Estou imaginando aqui na reunião, vamos fingir, eu sou o presidente. Pronto, já deixei o tom. O presidente hoje tem pouco poder. Aí vem lá o Arthur Lira, o Pacheco, e na ponta senta lá o presidente do Congresso Nacional, que é o Barroso. Aí o Barroso vai ficar ali olhando, só ouvindo. Aí quando o presidente falar assim, Barroso, você não vai falar nada? Ele vai falar o seguinte, mediante o que eu estou vendo aqui, estou ouvindo e sentindo, para não chegar ao nosso STF e ter um julgamento, né? E aí serão 11 cabeças a pensar, né? E não apenas a minha, né? Não dá para ter um acordo entre as 3 aqui, não? Vem aí uma nova reforma ministerial. É o que parece. Uma necessária, um cargo é necessário, ministro da Justiça. Sim. Então, esse daí o Lula está tendo dificuldades. Hein? Precisa ser alguém de pulso, que tenha... Porque, como teve toda essa questão da polarização, esse ano é um ano de eleições. Você no Lewandowski, desistiram? Mas eu não sei se o Lewandowski está com toda essa... Eu acho que... Você teria um nome aí que você acha que seria ideal, ou Ailton, assim, de cabeça, é meio complicado, porque existem vários... Existem vários nomes. Tem o Capelli, que é o secretário executivo, que se saiu muito bem no dia 8 de janeiro do ano passado, né? Ele que foi o interventor Teve uma rádio aí no final do ano, que eu achei até curioso, né? Eles deram a sugestão da Rosa Weber. Pô, ela acabou de se aposentar no STF, você acha que ela vai aceitar ser ministra? Eu acho que a Rosa Weber, aliás, foi Supremo e tudo, mas ela não tem aquele cacuete de exato, que o Emílio falou, não tem... esse trânsito. Exato. Se fosse o Gilmar Mendes, até que não. Isso. Aí sim, porque o Gilmar Mendes tem aquela coisa do poder. Mas aí o Gilmar Mendes chama muita atenção. Não, mas o Gilmar Mendes não. O Gilmar Mendes, ele entra, sai governo, ele sempre... Não, ele está bem com todo mundo. Uma influência razoável. Razoável. Então, seria uma pessoa desse perfil. Exato. Bom, o Lula, acho que tem um segundo candidato que fala que é o advogado Marco Aurélio. O sobrenome pode ser que eu me confunda, Garcia... me falha o sobrenome agora, que também é bem cotado dentro das hostes do governo. Agora, você falou no Capelli? Não, no Capelli sim, né, por causa até do desempenho dele, né, mas não sei se ele politicamente ele vai ter condições. Na parte executória ele é muito bom. Ele é impecável, né? Agora, se falou no senhor AGU também, o advogado o Jorge Messias. É verdade. Jorge Messias, bem lembrado. Muito bem lembrado. É Bessias ou Messias? Bessias. Mas ele também é uma pessoa hábil, né? Hábil, tanto que foi cotado até a ser nomeado, né? Sindicado como ministro supremo. Né? Foi até uma cartinha lá, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Tentaram. Né? Mas ele é jovem, ele chegou. O Dino estava causando muito problema. Agora, essa questão dos tributaristas dizendo que esse limite de compensação de impostos é confisco ou calote. Inclusive, ontem, advogados da área tributária avaliam que a medida provisória que limita a compensação de créditos tributários gerados por decisões judiciais
não pode retroagir para prejudicar contribuintes que possuem valores a receber do governo. Há discussões, no entanto, sobre quais empresas estariam protegidas na mudança da legislação anunciada no final de 23. Para aumentar a arrecadação, somente quem entrou com pedido de compensação até o ano passado, todos que obtiveram direito ao ressarcimento na Justiça, é que poderão ter isso. Na verdade, o que acontece? Quem entrou com pedido tem uma declaração chamada DECOM, Declaração de Compensação. Então, quem entrou com isso daí, na verdade, o que acontece? A regra da compensação é a vigente da época que a pessoa entrou com o pedido. Então, quem já entrou com o pedido, e era a regra antiga antes da MP, está protegido por isso. A MP, como tem força de lei, ela não pode retroagir para afetar atos, digamos, né, já sacramentados ali. Então, e aí diz aqui, né, esse direito ao ressarcimento à justiça também é aqueles que possuem ações que ainda não transitaram e julgado. Alguns advogados definem a medida como confisco, empréstimo compulsório ou calote. Emílio, são 3 situações: confisco, empréstimo compulsório e calote. Isso vai acabar no STF para que ele decida, né, porque, como o Ailton falou, né, não transitado em julgado, mas tem o ato jurídico perfeito que nós consideramos, né, lá previsto na Constituição. Se fez o pedido, a partir daquele momento a pessoa tem o direito, né, a não ser que o STF venha e diga e modifique, como tem legislado muito em algumas coisas, mas seria uma decisão absurda, especialmente na área tributária. Concordo com ele. O Cláudio Araponda da Praia perguntando aqui, Cláudio, só para você entender a relação da Folha, dessa desoneração da Folha, o ministro Fernando Haddad ainda declarou ontem que ele tenta convencer os senadores e também encampar aí a medida do governo, argumentando que a tramitação via MP daria protagonismo aos senadores na discussão, fazendo Fazenda, né, que é o Ministério dele, o Ministério da Fazenda, considera a medida indispensável para alcançar a meta de déficit fiscal zero neste ano, algo que está colocado na reforma tributária e necessário para ser alcançado. Só que a reforma tributária, só vou fazer um parênteses, que ela começa a surtir efeitos, ela começa a ser, digamos, efetivada a partir de 26. Então, nós temos 2 anos aí, 25, 24, que nós estamos 25 ano que vem, que todo esse sistema tributário nosso vai ser adequado ao que for, as mexidas que foram feitas na Constituição. Então, o que acontece? Tem que ser votadas as leis, né, no Congresso, as leis para essas exações que foram criadas, a base de cálculo, tudo bonitinho. Tudo isso aí tem que ser criado por lei. Então, não adianta, não é uma coisa que vai ser efeito imediato. Foi votado no passado, esse ano já está... Não é assim. Tem uns 2 anos aí de intervalo para a gente ter o efeito da reforma tributária, começar a ter os efeitos da reforma tributária. Ocorre que o governo federal, o Ministério da Fazenda, ele fez uma série de medidas, mexendo na tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, e um pouquinho a coisa da pessoa física, para tentar, nesses 2 anos aí, tapar o buraco da arrecadação. Tapar o buraco, que eu digo, foi uma expressão forte, para tentar aliviar a arrecadação, melhorar a arrecadação. Só que é isso daí, como você bem citou agora há pouco, da parte da compensação, que está começando a criar uma série de ruídos. Os tributaristas têm, eu enxergo, né, os colegas aí têm razão. Porque, por exemplo, se a medida provisória... Eu estaria antecipando demais, nós vamos ter um ano de muita judicialização em relação a várias medidas que o governo vai tomar? Vai depender do governo. A capacidade... Aí que estou falando, a questão do Haddad volta ao começo do programa. Será que o Haddad vai encarar a judicialização da remuneração? Isso daí tudo vai ser um indicador do como é que ele vai se portar com todas as... Ontem, medidas. o presidente do PSDB nacional, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele deu uma declaração assim, ele começou elogiando, dizendo, olha, ele elogiou muito o Fernando Haddad, mas disse que o Fernando Haddad tem que ser um pouco mais, menos contundente, mais observador no aspecto geral. E aí avançou dizendo o seguinte, que o presidente Lula tem uma agenda muito antiga, defasada, que não muda o Brasil se não entender isso. E que aí o Haddad tem que sentar com o presidente Lula e propor uma agenda mais atual, né? Eu estou dizendo a fala do Eduardo Leite, presidente do PSDB nacional, não quer dizer tanta coisa hoje, porque o PSDB está enfraquecido, mas governador do Rio Grande do Sul, estaria bem no contexto isso? O presidente ainda comunica-se com os poderes, né? De forma antiga, no seu primeiro governo, e o mundo mudou, o país mudou, e o presidente precisa se antenar?
Precisa, sim. O Lula ainda pensa que a Constituição ainda lhe confere poderes quase imperiais, como era nos primeiros 2 mandatos. Hoje o Congresso tem muito poder, eles mexeram muito na Constituição, não é? E o chamado semipresidencialismo, que eu prefiro chamar de parlamentarismo disfarçado, não é? Então aí as emendas, né, que eram impositivas e continuam mais ou menos a ser, né, apesar do STF ter dito que não pode. Sim. Né? E o presidente ainda não entendeu muito bem disso. Ele ainda reluta em negociar com o Congresso, ou manda mensagens como essa agora da questão da reoneração, que fez um acordo lá e, de repente, manda uma medida provisória logo depois da aprovação da lei. Isso é ruim, porque politicamente o presidente não tem mais esse poder, não tem mais a caneta, como gostava-se de dizer. Às 9h45, a gente vai a um rápido intervalo, Virgínia, para a volta à nossa parte final. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui. Eu posso fazer só uma ressalva? Eu concordo com o Emílio em certas coisas. O Lula, eu acho que eu faço uma outra leitura do comentário do Eduardo Leite. Eu entendo que acho que o Eduardo Leite entende que a agenda econômica do governo, em termos de modernização da economia, regulamentação da participação do Estado, eu acho que precisaria atualizar. O problema todo os setores da economia brasileira são díspares. Então, a participação deles e a influência deles. A questão da remuneração da folha. Tudo bem. Nós vamos ter facilitar a vida de certos setores, a parte da folha de pagamento. Sim. Mas será que esse é o caminho para modernizar? Eu estou pensando no emprego hoje no curto prazo. Mas será que, por exemplo, certos setores, o problema não estaria no custo do capital? O custo do investimento? Adquirir uma máquina no exterior. Eu vou adquirir a máquina que produz 200 mil camisas. Olha, em cima do que você está falando, ontem vários empresários se reuniram lá na Faria Lima, num almoço, e a frase final foi dito o seguinte: investimento no Brasil mal cobre desgaste de máquinas e infraestrutura há quase uma década. Aportes em equipamentos também passaram a ser insuficientes para elevar a produtividade do trabalhador e das indústrias. Eles acreditam que nos próximos 10 anos, se o Brasil não mudar muito bem, o Brasil cai num mergulho profundo de perda total de competitividade com o exterior. Então, talvez já está acontecendo. Talvez seja essa percepção que falte ao Lula, não ao Lula, mas digamos falar, todo esse arranjo, essa tríade, né? Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. Eu vou deixar 2 questões aí no intervalo, mas para o Emílio aqui, que é advogado especialista em direito do trabalho. Nós temos aqui o Ronaldo Esteves de Moraes de Cubatão. Ele faz uma pergunta boa, viu? Todo mundo queria ter, mas o doutor Emílio que vai dizer se tem ou não. Quem tem direito adquirido a uma aposentadoria pré-reforma? Tá? Esse negócio de direito adquirido, todo mundo quer ter direito adquirido, né? Ô, Ronaldo, senta aí na cadeira, toma um café ou uma água com bastante açúcar, que na volta o doutor Emílio Puy me responde para nós, né? E outra questão também, né? Brasileiros retiram 87,8 bilhões da poupança em 2023, indica dados do Banco Central. Esse foi o segundo maior resgate líquido de recursos em termos absolutos. Então, quer dizer... Isso é um reflexo de que a população está altamente endividada. Exatamente. Né? Pendurada no cartão de crédito, com juros de 500% pelo menos. Mas peraí, agora vai. Agora limitar a dívida. Agora não pode passar de 100% a dívida do cartão de crédito. Para os contratos atuais e no rotativo. O parcelado é outra coisa. É outra coisa. Que é o que as pessoas fazem. São lá, aqueles juros de 444% que mata qualquer Pelo menos. E outra coisa também, a tabela do imposto de renda, que agora foi reajustada, tudo bem, com efeitos retroativos a 2023, a maio de 2023, mas você veja, só com esse reajuste da tabela progressiva, 17 milhões de contribuintes deixarão de pagar Vocês falaram em reforma tributária, reforma ministerial, a Virgínia vai colocar os nossos comerciais no ar, mas eu vou deixar uma outra fala para vocês responderem. Tem a pergunta para o Emílio, essa questão aqui dos empresários dizendo o seguinte, que o investimento no Brasil não cobre nada hoje, nem contratação, nem modernização.
Mas ontem a Simone Tebet deu uma declaração, eu não sei se ela está querendo mudar de passo ou se ela está querendo deixar o governo. Porque ela declarou o seguinte, que revisão de gastos não busca apenas cortar despesas para gerar superávit primário. Ela deu essa declaração. E parece que o Haddad não conversou com ela e não gostou muito dela ter dito isso. Hoje pela manhã, era comentado que o Fernando Haddad declarou o seguinte, revisão de gastos não busca cortar despesas? Fala da Simone. E, na verdade, você tem que cortar despesas. Né? Talvez, acho que tenha faltado aí na frase dela, apenas. Ou apenas cortar despesas, mas a qualidade... Essa é a intenção dela. A qualidade do gasto. Também. Também, porque há gastos, por exemplo, que não são gastos. Exato. Dependendo da educação, a saúde... Isso é investimento, né? São investimentos, na verdade, porque você vai ter uma qualificação, Agora... Não cortar bobagens, né? Cortar o cafezinho, como se fazia muito antigamente. Exato. Cortar o cafezinho, essa coisa. Não aí... tem mais a garrafa de água, você tem que trazer a garrafa de água em casa. Ou então, quando os setores dentro do funcionalismo público, você causa distorções salariais. Não, eu estou cortando aqui, mas espera um pouquinho, essa categoria aqui, ela já não tem reajuste há 200 anos. O cara está ganhando lá. E deixa outras categorias que não tem tanto reflexo com reajustes, com o salário atualizado. Então, sabe? Tem várias questões que o governo tem que resolver. A gente vai ter que fazer um programa aqui só sobre a questão dos auditores, porque o governo me parece estar sendo insensível e não racional. É algo que já foi assinado. E tudo que é assinado e não cumprido, né? O doutor Emílio que me fala, né? Raciocine melhor. E é uma categoria de profissionais essenciais necessária. Para o precisa. Exato. Né? Sabe aquela história, meu? Eu quero produzir melhor na minha empresa, mas eu maltrato meu funcionário. Então, corta o cafezinho, por exemplo, a água. A água. Olha, banheiro uma vez por dia. Banheiro uma vez por dia. Sabe? É coisa que não vai trazer reflexo positivo. Não, ao contrário. É o contrário. Então, talvez seja aí o sentido da frase da Tebet. Alô, doutor Roberto Monteiro. Faltou apenas, né? Isso, doutor Roberto Monteiro manda um bom dia. Um abraço. Feliz 24 para todos nós. Desembargador aposentado, desembargador desempregado, ele brinca, né? Ele brinca. Já contribuiu muito. E ele falou ontem ele mandou à noite para mim que agora vai. Eu fui, agora vai o quê, né? Aí eu fui ler lá e fui pesquisar e até anotei aqui. Agora vai. A ligação seca entre Santos e Guarujá agora vai, porque segundo ele, olha só, né? O governo de São Paulo vai bancar 50% do valor das obras do túnel Santos Guarujá, túnel imerso, né? Não é submerso, gente, é imerso, Santos Guarujá. A obra será viabilizada por meio de uma parceria público-privada, PPP. O valor do investimento estimado, nesse momento aqui, rapidinho, 5,8 bilhões, que deverá ter aporte público de 5,1 bilhões, sendo metade desse montante custeado pela União e o restante pelos cofres paulistas. Agora, eu não entendo. Por que um investimento desse não pode ter a participação da iniciativa privada? Poderia ser toda iniciativa privada. Porque, veja bem, eu acho que é uma obra que encontraria facilmente investidor do exterior. Porque, veja bem, é $1 bilhão. $1 bilhão, o que é? É o orçamento de um Real Madrid da vida. Exato. Por um investidor internacional, não é? Para os grandes investidores internacionais, com sobra de dinheiro no exterior que tem, liquidez. Investir num país e num porto como Santos, que quer não, só pelo agronegócio, já tem uma demanda aí por anos. Aí, batendo recordes e mais recordes. Virgínia, vamos ao rápido intervalo, estouramos o tempo mais do que estourado, mas muita informação aqui. Manda um abraço também para o Ernesto. O Ernesto manda um abraço para a gente lá de Taubaté. Tiago Rodrigues também um abraço para ele, para o nosso Marcos Muniz. Vamos ao intervalo. De quilômetros, numa região... A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular.
arrepender. Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta aqui. Só aproveitando aqui, né, Virgínia, que a gente está no ar aqui ao vivo, lamentando o péssimo serviço, né, prestado pela CPFL em relação à cobrança dos usuários, o que está pago, cobrado 2 vezes, o que é acordado por eles mesmos, né, ligações telefônicas que eles não geram nenhum documento, nenhum e-mail confirmando. Fica o atendente lá, você esperando 1 hora, 2 horas e meia, como aconteceu. Depois você consegue que isso seja aceito, mas não é cumprido pela CPFL. E, para piorar, contas de usuários pagas estão sendo cobradas de novo. Então, cabe aí, né, às autoridades que regulam isso ir em cima. Nós conversamos com o Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON aqui de Santos. Ele me passava, no final do ano passado, que a CPFL hoje é a campeã de reclamações, depois vem as empresas de telefonia celular, né, telefonia móvel, mas é lamentável que a CPFL, que trabalha desse jeito, né, usurpando o direito do consumidor e cobrando não direito do consumidor nem se defender de forma clara. Então, que as autoridades, né, alô PROCON tem que ser mais incisivo, PROCON tem que sugerir mais demandas contra e com resoluções, né? Porque também não adianta, né, Virgínia? Você tentou fazer a reclamação pelo PROCON, conseguiu, Virgínia? Eu até estou enviando aqui para o... Porque a gente tentou. Eles não estão mandando a redefinição... Então, e o PROCON...
PROCON também precisa se mostrar mais eficiente. Bom, infelizmente a gente vê muita reclamação quando você vai, o doutor Emílio até lembrou, a agência central aqui da CPFL Santos, no determinado momento foi fechada e houve muita pressão popular, pressão pública, para que ela reabrisse. E lembrando, qualquer relação que você faça de reclamação telefônica, essa ligação cai na região de Campinas, não é aqui. Quer dizer, os problemas locais... Exato, vão para Campinas e nós estamos na Baixada Santista, lamentavelmente. Doutor Emílio Puimi, para a gente finalizar o programa de hoje, essa terça-feira muito movimentada, eu peguei aqui a pergunta que eu anotei logo pela manhã, já havia sido mandado, o Ronaldo Esteves de Moraes de Cubatão, ele quer saber quem tem direito adquirido à aposentadoria pré-reforma. Direito adquirido, é preciso várias condições, mas assim, a grosso modo, porque é preciso analisar a situação dele, né? As contribuições, o tempo de contribuição, a idade e tudo mais. Mas falar em direito adquirido, então, é complexo, tá? Porque, na verdade, a gente não tem direito adquirido, não é? É preciso, como eu falei, analisar cada situação. Mas se ele contribuiu, a grosso modo isso, se ele contribuiu pelo tempo necessário e tem a idade, completou a idade na época antes, ou ele contribuía antes da reforma de 2019, ele vai necessariamente ser efetuado o cálculo de transição, e não aposentadoria de pré-reforma. Então, ele vai ter são 4 tipos de transições, regras de transição, que as pessoas que contribuíram antes da reforma de 2019 fazem jus, né? Então, é possível que, se ele tiver essa contribuição, ele vai pedir, se é que não pediu, vai pedir a concessão da aposentadoria e vai ser utilizado essas 4 regras de transição para ver se ele tem direito. É preciso analisar, com base no extrato previdenciário dele, né? Para ver se realmente ele tem o direito à aposentadoria, a primeira coisa. Mas, se contribuiu antes disso, ele vai ser, obrigatoriamente, o INSS vai ter que apresentar um cálculo, o INSS é obrigado a apresentar a melhor situação possível, às vezes são várias, e aí o segurado escolhe o que é melhor para ele. Então, respondendo especificamente, se contribuiu antes da reforma, tem direito, né, a essas 4 regras de transição. O ideal, doutor Emílio, é que ele consulte um advogado com correção, para que ele não perca tempo e dinheiro e faça justamente os caminhos, os trâmites necessários. É preciso consultar um advogado para que ele verifique essas regras básicas e outras também, faça o cálculo e faça já, se for o caso, o planejamento, né, da aposentadoria dele. Pois não. Tá? E eu acho, desculpe, não é minha área trabalhista, mas é uma coisa geral em direito, que é as provas, né? Todos os comprovantes de recolhimento que ele tiver, levar, conferir com aquilo que o INSS apresenta, né? Porque às vezes acontece muito na área tributária. A pessoa houve um recolhimento, de alguma forma... falta o comprovante. Falta um comprovante. Aí a pessoa é prejudicada duplamente, né? Não consta no extrato previdenciário, principalmente quem contribui por facultativo ou individual. Bom citar isso. Que é o carnezinho laranja. Exato, né? exato. As pessoas conhecem. Muita gente fala assim, eu conversei com um amigo meu, que é contador, nada contra o contador, gente, para entender. Eu falo, fica tranquilo, se você não achar, a Previdência tem. Não é bem assim, né? Não, ao contrário. É preciso, como o Ailton falou, se você contribuiu a vida toda CLT, é bom que você verifique, né? Tenha lá os seus olerites desse tempo todo, para caso existam dúvidas. Se você contribuiu no regime público e no regime privado, né, geral, é preciso que tenha a certidão lá, né, do regime público, se ele for utilizar esse tempo. Perfeito. Carnês, é preciso que ele tenha os carnês todos para comprovar esse período que ele contribuiu de forma individual e facultativa, né? Existem outros meios, até ficha das empresas, caso ele não tenha, né, as fichas microfilmadas das empresas, para comprovar, se caso ele não tenha olerites, buscar na empresa dele esses comprovantes. Tempo especial, é preciso ter o PPP, por exemplo, né, o perfil profissiográfico, não é? Para que previdenciário, para que ele comprove tempos em áreas insalubres, periculosas. Então, é preciso, primeiro, juntar toda a documentação,
depois levar a um profissional, né, um advogado, uma advogada, para que faça o cálculo, para verificar se, primeiro, se toda essa documentação que ele tem de contribuição consta no extrato previdenciário, que é o documento, é a vida dele dos recolhimentos no INSS. É feita a primeira conferência. Segunda, tudo ok? Fazemos um cálculo para verificar se ele tem as condições para se aposentar. Daqui a pouco, antes de finalizar, vou pedir para o doutor Emílio, viu, Ronaldo, e para os outros ouvintes também, que começou a piscar aqui, eu não vou conseguir colocar o nome de todo mundo, que a gente já estourou o tempo, mas o doutor Emílio vai colocar aqui o seu contato, quem precisar aqui, quem quiser fazer o contato, de qualquer lugar, possa fazê-lo também. Outra questão para finalizar o programa de hoje, são duas questões para finalizar. Outra aqui, a cidade do Guarujá foi condenada a pagar a indenização de 300 mil por trabalho infantil nas praias. O Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação após encontrar crianças trabalhando embaixo de sol forte e intenso, sem cuidados necessários, e isso, né, na orla marítima da cidade do Guarujá. O relator do Tribunal de Justiça do Trabalho acatou parcialmente os pedidos do órgão. Doutor Emílio, isso aqui é uma mostra que também tem que ter muita atenção do poder público, né, em relação a isso. Trabalho infantil em praia, né, sob condições adversas, né, muito calor. Agora, o relator, ele acatou parcialmente. Quando diz que acatou parcialmente? Porque o Ministério Público fez diversos pedidos, não é? Eu não tenho conhecimento quais são, mas fez diversos, e aí o juiz que recebeu a ação acatou algum deles e rejeitou outros, ou deixou para apreciá-los posteriormente. Agora, o município é que está sendo punido. Agora, quem gera esse tipo de situação, quem coloca esse menor, não teria que ser punido também, ou principalmente? Sim, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, os pais são responsáveis, né, por essa... É uma condição insalubre. Exato. Trabalhando sobre questões de umidade, calor, poeira, né, e outros tantos. Então, os pais podem ser responsabilizados, né, por isso. Mas sempre uma questão social. Sim. É preciso olhar também pelo lado social, porque as pessoas estão lá em busca de renda. Sobrevivência, e às vezes elas né? levam as crianças porque até não podem deixar tivemos o caso filhos em casa. E tivemos agora um caso no Rio de Janeiro. Preciso ter o olhar, talvez o desembargador ou o juiz que apreciou olhou para o lado social também. Mas vamos dar um exemplo aqui. Nessa questão, tivemos um caso agora, na última semana no Rio de Janeiro, não sei se vocês acompanharam, um vendedor ambulante na praia, não tinha com quem deixar o seu filho, levou o filho e o filho sumiu. Vocês acompanharam essa notícia no Rio de Janeiro, aí sugeriu-se que um estrangeiro que estava lá com crianças teria o sequestrado, uns acham que ele teria se afogado, e a mãe disse que ele não entrava na água de jeito nenhum porque ele tem medo, sozinho, então não entraria. Então, além da questão do trabalho, que não é adequado para a idade, em condições insalubres, até a questão da segurança, é para olhar. Então, o Ministério Público tem todo o ECA também para olhar, então é uma questão bastante importante, que aí não só o município, os próprios pais têm que ter a noção. Na verdade, eu acho que talvez eu até tenho entendido por que o Ministério Público foi em relação ao município. Porque, normalmente, esses comércios são comércios informais. Sim. Então, para agir contra as pessoas que controlam esses comércios, deve ser às vezes até os próprios pais das crianças, fica uma coisa complicada, fica trabalho de formiguinha, vamos falar assim. Então, qual a ideia do Ministério? É forçar a Prefeitura Municipal, que fiscaliza o comércio de ambulantes, a agir para coibir esse tipo de atividade com menores. Eu acho que é uma forma de pressionar. Sim. Muito provavelmente essa questão vai rolar por muitos anos. Não é uma questão imediata, ou vai se fazer um ajustamento de conduta. A prefeitura se comprometer a fiscalizar, a redobrar a fiscalização, a ser mais rígida com esse tipo de comércio. Evitando que aconteça isso na faixa de praia. Punir a prefeitura é complicado porque está se punindo os próprios corpos públicos, né? O próprio contribuinte. Um abraço para o Fernando e para o Leonardo, da Panificadora Flor, um abraço para eles, bom 2024. Essa pergunta vem lá de Taubaté. É o Raimundo de Taubaté que ele fez a consideração. Não é pergunta, na verdade você está retomando o assunto que eu coloquei lá, mas não tem problema não. Só para esclarecer melhor, né? O Raimundo, às vezes você pega o programa no andamento. Então, para finalizar, um dos nossos temas de hoje. O governo vai dar esse desconto, doutor Emílio e também Ailton, de 70% para quem tem dívidas com a União e espera recuperar aí mais de 24 bilhões. O abatimento será relacionado à capacidade de pagamento de pessoas físicas e jurídicas. Tem até 30 de abril para aderir à renegociação de débitos na dívida ativa da União.
proposta ontem pela Fazenda. Então, deu para entender agora, até para o Raimundo lá de Taubaté entender. Existe uma sistemática do governo, a Receita, a Fazenda Pública, ela vê a capacidade que essa pessoa tem. O nome tem que estar já na dívida ativa. Dívida ativa, mas vê o potencial dessa pessoa de pagar essa dívida. Também. Em alguns casos, a pessoa realmente não adianta insistir na cobrança, porque a pessoa não tem bens, não tem nada, e a pessoa que digo jurídica até, não tem condições de suprir isso daí. Então, o que a gente conseguir arrecadar aí, seja 10%, 5%, já é alguma coisa. Então, esse é o sentido de verificar a capacidade econômica. E quando fala, é para pessoas jurídicas e físicas, né? Ou o contrário. Mas lembrando, né? Até 30 de abril, então dá tempo. Agora, a pessoa tem que mensurar, como muito bem colocou o Ailton, né, doutor Emílio, a sua capacidade de fazer um acordo e depois você faz o acordo, cumprir esse acordo. Porque, pensando em pessoa jurídica, né, se a empresa já está na dívida ativa, provavelmente a empresa não está aí quase em atividade. Exato. Né? E ele não tem capacidade nenhuma como pessoa física de quitar, por exemplo, exemplificando uma dívida de 1 milhão. Não dá. Não. E se você considerar 70 mil também... Aí entra a questão. Isso aí já foi muito discutido e está sendo discutido pelos advogados tributaristas, a questão da mensuração da capacidade de pagamento, do CAPAG, lá, que é digamos assim, o instrumento aí de aferição disso daí. Se a Fazenda Pública está sendo muito rigorosa, muito rígida ou não. Então, isso aí tem causado uma série de discussões, porque às vezes realmente a empresa não tem condições, a pessoa jurídica está num estado, digamos assim, caótico e não tem condições de suprir aquela dívida. Então, mas isso aí tem que estar bem comprovado, com toda a documentação, tudo. Não é uma coisa que eu chego, estou quebrado, não. Exato. Tem que comprovar que realmente eu tenho tanto de folha de pagamento, tanto de licença para pagar, fornecedores e tais. Então, minha capacidade é essa, tanto por mês que eu posso pagar. Ou posso pagar agora tanto e liquidar a dívida. Isso tem que ficar bem claro na documentação apresentada, dos instrumentos apresentados. Perfeito. Porque senão ele vai, se a empresa, por exemplo, se assumir uma dívida astronômica, o que vai falir e não vai pagar coisa nenhuma. Que não vai pagar nada mesmo. E aí coloca até em risco até o próprio pagamento dos próprios funcionários dos seus direitos trabalhistas. Vão ocorrer demissões, a empresa pode fechar. Então criar outro problema social. São pessoas que vão para o seguro-desemprego e tudo, que vão onerar o sistema de outra forma. A Previdência. Então, você arrebenta. Deixa eu ajudar aqui os nossos ouvintes e internautas, né? Que acompanha todo dia. Doutor Emílio, obrigado mais uma vez pela presença. Emílio Puime, advogado, especialista no direito trabalhista. Isso dá trabalho, meu filho? Dá trabalho. Quem quiser localizar aí, como é que faz para localizar nas redes sociais? Doutor Emílio Puime. Localizar pelo e-mail emiliopuime@hotmail.com e pelo telefone 13-99166-1083. Repita, por favor. 13-99166-1083. Pronto, tá aí, né? Obrigado pela participação, seja a primeira de muitas esse ano 2024, com um ano, quem sabe, melhor, mensurando um ano melhor, realizações, mas o ano mal começou, estamos aqui no dia 9, né? Mas já temos muitas demandas e daqui a pouco o Brasil para de novo. Carnaval? Carnaval. Que esse ano é em fevereiro, né? Dia 13. Só que é o seguinte, viu, gente? Vou te mandar. O carnaval começa dia 13. Não, o carnaval termina dia 13. Sexta-feira gorda. Começa lá no sábado, na sexta-feira, antecipadamente. Para uns, o carnaval nunca acaba, né? Segunda e terça-feira não é feriado. Exato. Fica aquela e aí também tem aquela questão do empregador, né? Oficialmente não é feriado. Não. Ele tem que entrar num acordo. O costume as empresas liberarem os funcionários. Agora, para quem tem hotel e restaurante, não dá para... Não, os serviços essenciais. Os turísticos, né? Turísticos, esses vão trabalhar muito mais do que isso. Com certeza. Não tem jeito. Também agradecer a primeira de muitas participações do ano do nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro também, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal aposentado, advogado aí, diretor do Sindifisco. Quem quiser entrar em contato, e já temos novidades aí em breve do seu escritório também? Com certeza, vai sair a marca. A logomarca? Exato, a logomarca e o registro. O registro está rolando lá no INPI, agora é fevereiro, se Deus quiser. Vai sair.
Vai sair. Se Deus quiser, vai sair, acabar a novela. Porque quando se cria uma marca, abre-se um prazo para que terceiros ofereçam oposição. Não é uma coisa simples, eu criei minha marca, não. Essa marca já pode estar sendo usada. Para você ter ideia, nós mal viramos o ano, né, Virgínia? No dia 2 de janeiro já vinha lá para que nós pagássemos os nossos registros de marca e estivéssemos com a nossa marca garantida. Exato. E a gente tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer, senão não renova. Não tem feriado não, viu? Não tem feriado não. Então, no caso do INPI, a pessoa tem que acompanhar toda semana, porque é publicado no é engraçado que aparece o boleto, viu, Emílio e Ailton, de um monte de entidade de associação, 600 e poucos reais, 800 e poucos, 1.000 e poucos reais, que você nem sabe de onde é, eles te colocam lá, como membro dessa entidade, para você pagar um boleto. Não, eu tive o meu caso, surgiram até e-mails oferecendo, olha, o senhor paga R$900 para acompanhar seu processo lá no INPI. Não, isso aí é só abrir ali, toda segunda-feira, terça-feira, eu abro ali a revista e vejo se há alguma coisa, passou 60 dias, tchau e beijo. Quer dizer, nada, então, tudo que surgir para a gente, nós fomos pagando, entrando, nossa, e eu posso garantir para vocês que não é nada, hoje em dia, com os acessos aos serviços digitais, a gente tem muita facilidade de acompanhar. Então, é lógico, há serviços que são de advogados, tem que ter a presença de advogado, porque a legislação é complexa. Tem gente que não tem paciência de procurar pesquisar, então tem que passar para um profissional fazê-lo. Agora, aquilo que demanda mera consulta, que a pessoa pode abrir ali, tudo bem, por favor, não entre nessas associações. Nós, como advogados, damos os números dos processos. Exato. Para consultar no site, né? Fazemos até o cadastro do os próprios tribunais têm toda uma transparência. Tem acesso pleno, né? Hoje, eletrônico. Hoje essa questão eletrônica e digital deu maior rapidez o advogado hoje, não que ele não estivesse, mas hoje ele consegue estar mais par e passo, antenado, porque não depende mais da presença no fórum, né? Exatamente. O que ele tinha que se deslocar, aguardar, às vezes, porque... Em filas quilométricas. Filas quilométricas. Encostar a barriga no balcão, como a gente falava antigamente. Os protocolos. Acabou, né? Acabou. Isso aí, olha, foi uma tremenda... É um ganho, né, para todos. Da modernização, em todas as esferas. Sem contar que se dá um programa inteiro. Eu outro dia acompanhava aí um desembargador da Justiça de São Paulo dizendo que o que tem de processo parado e para ter uma velocidade maior necessitariam de concursos para novos juízes e não tem previsão. Então, você que tem uma questão, consulte o advogado com calma, convida o advogado para um café, um chá calmante, que aí fica todo mundo bem, porque tem que ter muita paciência. Com certeza. Nunca deixe de consultar um advogado. Jamais. Porque, às vezes, é uma questão que se resolve de maneira mais simples inicialmente. E não vá pelo doutor Google. O tempo conspira contra o direito das pessoas. Exatamente. Isso aí, né? Exatamente. Bem lembrado. Sempre um advogado. Na pior hipótese, consulte advogado. Se resolve numa conversa. Numa conversa. A pessoa acha que é um problemaço. Ou a falta de um documento. Fica desesperada, né? Um documento que a pessoa pode obter, uma certidão simples que a pessoa pode obter e acaba, sabe? E consegue providenciar isso através de um bom profissional. Exato. E muitas vezes esse profissional, na maioria das vezes, ele não te atrapalha o teu dia a dia. Você continua trabalhando, toca a sua vida, ele executa isso por você, dá a entrada, vê o resultado final e você tem a coisa tramitando e chegando ao ponto final. Então é importante procurar, sim, sempre um advogado, a gente sempre cita isso aqui, por isso trazemos advogados no programa. Doutor Emílio, doutor Ailton, ótima terça-feira, amanhã já é quarta. Semana que vem já vamos estar a menos de um mês do carnaval. Olha que absurdo, hein? Segunda-feira já é dia 15, o carnaval termina dia 13. Sábado, né? Sábado nós estaremos a um mês do carnaval. Dedinhos para cima, é isso? Não, olha, infelizmente o meu carnaval acabou agora na virada do ano, agora é trabalho. Agora seguindo em frente, olhando para frente, pensando num 2024 melhor. E agradecer mais uma vez a audiência, a você sempre pelo convite de nos trazer aqui no programa, a gente que se sente parte do programa já. Mas fazem parte mesmo. E a gente fica muito contente. E olha quantas notícias a gente trata no programa aqui. Nós sabemos que a audiência cada vez sempre crescente, mais e mais. Então, a gente sabendo que toda vez que nós voltamos aqui, a audiência está em ascensão. Exatamente. Olha, e manda um abraço também, né, para a Silvana Cecília, companheira de imprensa da Prefeitura de Santos, sempre na escuta. Comunicação da Prefeitura de Santos, sempre na escuta, posicionando aí as informações da Prefeitura para a gente. Virgínia, vamos embora, voltamos amanhã, é quarta. Amanhã já é quarta-feira, Virgínia. O tempo passa, o tempo urge. Copinha São Paulo, amanhã eu faço aqui um
um apanhado geral da Copinha São Paulo que está acontecendo também, e de contratações. E teve uma pergunta que veio de Araçatuba, para mim falar a respeito do Vai de Bet, novo patrocinador do Corinthians, né? A gente vai falar um outro dia aí, porque é o seguinte, eu nunca vi uma empresa patrocinar alguém e não aparece nenhum representante na apresentação desse contrato, um contrato milionário, 129 milhões por ano. O maior contrato, né? Patrocínio. Uma empresa que ninguém conhece, e a empresa foi apresentada pelo presidente do Corinthians sem nenhum representante da empresa. Segundo sabe-se, o representante que estaria presente não pôde participar porque ele tinha um compromisso. Provavelmente não tenha nem representante no Brasil, com muitas dessas... Dizem que o embaixador dessa empresa, que é uma empresa do Nordeste, essa Vai de Bet, é o cantor Gustavo Lima. Aí, realmente... Essas associações com pessoas famosas, elas costumam não dar muito certo. Eu vou me aprofundar, viu, meu querido ouvinte aí que perguntou se vai ter programa de esporte. Vai ter programa de esporte, sim, de automobilismo, mas, no mínimo, estranho. No mínimo, estranho. E a presidente do Palmeiras, a Leila Pinheiro, Leila Pereira, declarou o seguinte: se vocês me mostrarem documento verdadeiro que essa empresa vai patrocinar o Corinthians pagando isso, eu banco no Palmeiras. Você viu a declaração dela? Ela banca. E ela paga bem também ela no Palmeiras. Paga. 80 milhões por ano, eu acho. E ela falou que paga, isso cobra essa oferta. Então tá aí, criou-se um... Eu realmente eu adotaria cautela. Muita, né? Muita, cara. Eu não sei se no final do ano teve um parceiro que o Corinthians arrumou que nem começou, lembra? Saiu olha, vai pegar. Bom, gente, vamos embora. Amanhã nos próximos programas eu levanto mais dados. Diga lá. Lúcio José Bento, bom dia, acompanhando. Ô, Bento aí de Florianópolis, não consegui encontrar o Bento, mas não vai faltar oportunidade. O Bento, que é uma pessoa do bem, um cara do bem, está na Secretaria de Cultura, de Educação, melhor dizendo, você falando. E que cidade linda Florianópolis. Demais. Que maravilha. Olha, cidade capital lá dos catarinenses, né? A Floripa. Floripa. Isso mesmo. Belíssima cidade. Agora, quando o turista chega lá, precisa ter uma estrutura melhor, porque o pessoal vai mesmo para lá, viu? E olha, a Argentina está em crise mesmo, gente? Para alguns está, para outros não. Eu não sei não, viu? Porque o que eu vi de carro Argentina e Virgínia. E olha, eu pensei que estava na Argentina, porque era um tal de castelhano para lá. Eu falei, caramba, será que eu estou na Argentina? Era só Argentina em volta? Devem ser locais que moram, gostam de falar o espanhol. Um carro com a placa escrita Argentina? Não. O afluxo. O Emílio tentou ajudar lá, o Javier Milei, mas não deu não, viu? Tanto que em Florianópolis é facílimo de você achar o churipã, o chimichurri lá, lá o negócio, lá não tem hambúrguer e é o seguinte, é bife de ancho. É bife de ancho, não tem hambúrguer daquela rede lá, sabe? A Santa Catarina é um pedaço, essa época 2 transforma um pedaço do território argentino. Dizem que argentino tropeça em Buenos Aires, cai em Florianópolis, cai no sul. São as praias, né, que mais atraentes, mais próximas. Também tinha bastante. Mais próximas. Exato, é um pulo para eles. Gente. E Luiz Fernando Alvarez Rodrigues, parabéns, Edu, parabéns às excelências que estão sempre presentes no programa. Um abraço. Muito legal. Obrigado pelas palavras aí, a gente agradece muito e voltamos amanhã ao vivo aqui a partir das 8h30 com mais um Ponto a Ponto, Rádio Star News. A rádio faz parte do seu dia. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.